Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu nem preciso dizer que é uma honra estar mais uma vez entrando na sua casa, né? Às vezes eu fico pensando em tudo que o Senhor tem feito, de como Ele tem me honrado mesmo, me permitindo entrar na sua casa, falar um pouquinho do que Ele faz na vida das pessoas. E eu sei que o que está tocando a sua vida, o que está tocando a vida das pessoas que estão aí do outro lado, não é a minha vida, entendeu? O que está fazendo toda a diferença nesse programa, no Aliança com Você, é a vida das pessoas que têm vindo aqui. Eu tenho recebido muitos feedbacks, muitas pessoas falando que têm sido tocadas, que têm tido a vida transformada. E o melhor de tudo é a certeza de que não sou eu. Você não está aí assistindo esse programa porque eu sou legal, porque eu sou gente boa. Não, você está aí porque o Senhor separou esse momento para você, para que você possa ouvir algo que vai edificar a sua vida. Infelizmente eu não conheço cada um de vocês que está aí do outro lado, gostaria muito de ter a oportunidade de conhecer algumas pessoas têm me parado na rua, algumas eu tenho conhecido na lotação, em lugares de supermercado. Eu estou achando muito interessante porque aí eu tenho conseguido mensurar, eu tenho conseguido ver o quanto Deus está agindo na vida das pessoas que deixam realmente Ele agir. E o melhor de tudo é que realmente não sou eu. São as pessoas que estão vindo aqui, são as pessoas que o Senhor escolheu para estar aqui. Então, você que está aí na sua casa hoje, se você se sentiu tocado, se você sentiu no seu coração o desejo de também compartilhar com as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida, entre em contato com a gente, porque quem sabe você vai estar aqui contando o seu testemunho. Todas as pessoas que estão aqui foram direcionadas pelo Senhor. Essa pessoa que a gente vai contar o testemunho dela hoje tem uma história incrível. Geralmente quando a gente fala história incrível, você pensa lá naquele conto de fadas. Eu pelo menos penso naquele conto de fadas que era tudo lindo, tudo maravilhoso. E a história dela é justamente o contrário. Não era nada lindo, não era nada maravilhoso, era muito problema, era muita luta, era muita dificuldade. Mas a partir do momento que ela entendeu que havia a possibilidade de mudar, que tinha um jeito de mudar tudo isso, e que esse jeito era através do amor de Deus, ela viu a vida dela transformada. Não foi um passo de mágica, não foi do dia para a noite, foi uma mudança progressiva, um pouquinho a cada dia, e o melhor, vai continuar até o dia que o Senhor permitir que ela fique aqui. E isso é com todos nós. Então a história que você vai ouvir aqui hoje pode ter muita coisa semelhante à sua. E você vai ver que assim como aconteceu com a dela, de haver uma mudança extraordinária, pode acontecer com a sua também. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho da Samantha Soto. Ela é coach empresarial. Na verdade, oi Samantha, seja bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Explica melhor para eu não cometer um erro na hora que eu falar a sua qualificação hoje. Você é uma coach, né? Mas voltada para a área de negócios, para o empreendedorismo, para o empresariado, é isso? Obrigada, Carol, pelo convite. Isso mesmo, eu sou executive coach e especialista em gestão empresarial e negócios. Que bênção, Samantha. É um prazer te receber aqui, de verdade. Eu fiquei assim, não é vigiando, acompanhando você através do Face, desde a primeira vez que o Senhor me deu o seu nome. Depois eu comentei com a pastora Bruna, eu falei, pastora, eu queria entrevistar a Samantha, o que você acha? E aí ela me passou o seu contato. Então foi um processo também, esse convite. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, porque eu sei que vidas realmente serão tocadas. Amém, eu creio. Amém. Obrigada. Samantha, a sua história, como eu falei aqui no início, não foi uma história fácil. Verdade. A gente tem mania de achar, eu já falei isso aqui em outros programas, que a criança não sente, que a criança não sofre, que a criança vai esquecer tudo que acontece com ela. Mas não é bem assim, né? É bem complicado porque, na realidade, até os 7 anos, a criança está numa fase de formação, né? De caráter, a questão da vivência, do acompanhamento em relação ao que vem ocorrendo no lar, no ambiente, né? E ela sente sim. E a sua história, pelo menos a parte que mais te marcou, começou lá aos 6 anos de idade, é isso? O que aconteceu quando você tinha só 6 anos de idade que te marcou tanto? Então, o que me marcou profundamente foi o processo de separação dos meus pais, né? Aos 6 anos eles começaram no processo de separação, foi muito doloroso, toda aquela questão de conflitos e brigas, eu tenho muito forte na minha mente todas as brigas, todas as discussões, todas as acusações
que ocorreram, que aconteceram ali, né, entre o casal, entre o meu pai, entre a minha mãe. E isso, de alguma forma, assim, foi criando algum histórico, né? Eu falo que são caixinhas que vão ficando e permanecendo em nossa mente e que vão, de alguma forma, roubando a nossa identidade, né? E até os 7 anos é o momento dessa criança constituir essa identidade. Meu Deus. E esse processo de separação, isso foi, como não tem como ser diferente, foi um processo doloroso, né? Como que foi, na realidade? Como que você vivenciou isso? O que você se lembra? E o que aconteceu depois que eles realmente se separaram? Eu me lembro muito do primeiro ano de separação, onde o meu pai, ele permaneceu com a guarda, né? A minha guarda é a guarda da minha irmã. E aí, durante um ano, alguns meses, nós permanecemos com o meu pai e a gente ficou longe da minha mãe, da figura materna. E assim, a criança, ela tem muita dúvida, gera muita confusão, muito conflito interno, né? Até processar o que está acontecendo, o porquê dessa separação. A criança, ela tem muita dificuldade em discernir o correto. Verdade. É o pai, é a mãe, com quem eu devo ficar, com quem eu devo permanecer. E eu sempre tive muito, assim, muita ligação com meu pai, né? Lógico que com a minha mãe também, mas era algo muito forte. E sempre tinha esse conflito interno, fico com a mãe, fico com o pai. E eu cresci ouvindo meu pai, né? E a minha mãe, assim, um falar sobre verdades ou inverdades sobre o outro, em relação à postura, em relação a comprometimento, em relação a caráter e papel de pai e mãe. Isso sempre gerou muita insegurança, acho que essa que é a palavra, né? Gerou muita insegurança na minha identidade. Foi modificando a sua identidade, né? Foi fazendo você ver coisas que talvez ainda nem fossem a idade de você ver, perceber, sim, né? Sim. E aí, mais ou menos aos 7 anos e meio para 8, poucos meses após estar com meu pai, a minha mãe conseguiu a guarda novamente, fomos morar com a minha mãe, e nessa época ela conheceu uma amiga. E ao conhecer essa amiga, eu comecei a perceber, eu e minha irmã, que elas eram muito próximas. E teve um momento da minha mãe se abrir, minha mãe sempre foi muito nossa amiga. Ela sempre foi assim, uma mãe companheira, uma mãe que conversa, uma mãe que se preocupa, e dessa mesma forma ela chegou, né, até nós e falou, olha, na realidade ela não é só amiga da mamãe, ela é a companheira da mamãe. E aí com 8 anos de idade eu descobri que a minha mãe estava no caminho da homossexualidade. E como que foi isso para uma criança? Como que foi entender isso? Antes era o meu pai, agora o meu pai saiu de casa, e agora minha mãe tem uma companheira. Vocês gostavam dela? Como que era essa convivência? Ela foi morar com vocês? Sim, ela foi, né, morar conosco, e assim, nós tínhamos muito apreço e temos muito amor pela pessoa, pela vida dela, mas gerou muito conflito, porque na realidade, assim, era difícil compreender essa relação não era íntima. O fato de, não é não gostar da pessoa, é não entender a situação. Não, né? entender essa relação, essa conjugalidade, né? Porque até então, enquanto criança, eu aprendo que a conjugalidade, ela existe entre um homem e uma mulher. Sim. E não entre 2 mulheres. Então foi algo assim, muito conflituoso, né? Em nosso íntimo. Eu me lembro que na adolescência eu tinha vergonha de contar para os meus amigos, de chamar os amigos para estar, né, nesse ambiente. Como que eu conto para um namorado, como que eu conto para um amigo que a minha mãe, ela é divorciada e ela tem uma companheira. Então isso foi algo muito difícil no meu coração durante muitos anos. E só voltando um pouquinho, Samantha, além desse problema, que foi um problema para vocês, de entendimento, a gente conversando antes, você me falou algumas coisas, por exemplo, que outra coisa que foi forte em você também, devido a essa separação, por coisas que você ouviu ou que você presenciou, foi o sentimento de rejeição que você sentia, né? Da onde surgiu esse sentimento de rejeição? Então, eu imaginava que de alguma forma a separação dos meus pais estava relacionado à minha pessoa, né? Ou a pessoa da minha irmã. Os filhos estão trazendo transtorno, a culpa, sabe? Os filhos estão trazendo transtorno nesse relacionamento, nesse casamento, e eu sou a culpada desse divórcio, dessa separação. E eu tinha esse sentimento de rejeição, eu me sentia muito rejeitada. Eu tinha uma necessidade, Carol, muito grande de provar para o meu pai,
né, que eu era uma pessoa assim querida, uma filha querida. E um dia, numa das discussões da minha mãe com meu pai ao telefone, eu ouvi ela na briga, na discussão, comentar que meu pai nem me queria quando ela estava grávida. E depois de muito tempo conversando com ela me contou que, de fato, eles eram muito jovens quando eles se casaram. Eram praticamente adolescentes. Minha mãe tinha 16 anos e meu pai 18, 15 anos, né? E, assim, eles ficaram muito assustados porque minha irmã estava com 1 ano de idade. E com 1 ano de idade ela engravidou, né? E aí meu pai ficou assustado e, nossa, não é o momento de ter outro filho. E minha mãe, não, nós vamos ter esse filho. E no mundo espiritual nós sabemos que isso é muito sério. Verdade. Então, de fato, eu sofri essa rejeição e algo que veio sendo assim muito incutido no meu sentimento, na minha realidade, e que eu só fui ter percepção e conseguir trabalhar essas questões quando eu entendi esse amor de Deus, que excede todo entendimento. Verdade. Então, além dessa rejeição que você percebeu ainda pequena, teve o fato do relacionamento da sua mãe, que era algo que te constrangia de alguma forma, não porque não... E devia ser uma coisa muito complicada, porque ao mesmo tempo que você gostava da companheira dela, que era uma pessoa... chegada de vocês, uma pessoa que trazia coisas boas para você, você tinha esse constrangimento de apresentar a situação para outras pessoas, de ser julgada, de ser excluída de novo, de ser rejeitada de novo, né? Tinha, porque nessa época da formação, 7, 8 anos, apesar de todas as qualidades dessa companheira e da minha mãe, a minha mãe se enveredou por um caminho de drogas. Então, diversas foram as vezes que em casa... eu tive que brigar com a minha mãe porque ela estava com baseado, uma maconha, né, ou porque ela ia pro barzinho beber com essa companheira dela, e enquanto não descia 2 engradados de cerveja não terminava. Muitas foram as vezes que eu via minha mãe, né, drogada, eu vi ela numa situação assim que eu falava, não é isso que eu quero para minha mãe. Mas o que eu percebi? Que no fundo, ela preenchia as feridas com essa realidade. E que eu já, de alguma forma, compreendia que não era a realidade que Deus tinha para a vida dela. Ela mesma não queria aquela situação, né? Mas eu imagino que não tinha forças para lutar contra ela. Não, era uma válvula de escape. Era uma válvula de escape. E depois de muitos anos eu vim a entender isso. E ela também, né? A gente, no momento de conversa, ela se abriu e me contou que, na verdade, era a válvula de escape para ela dar conta daquela dor de ter perdido meu pai, de ter perdido o casamento, de não ter tido sabedoria, né? Porque, assim, uma coisa que minha mãe sempre fez foi falar super bem do meu pai. Ela nunca me afastou, nem afastou minha irmã do meu pai. Ela sempre disse que a gente tem que honrá-lo, a importância do pai na vida de um filho. Mesmo que em discussões ou em situações ela não concordasse com alguma posição, ela sempre nos aproximou. Ela nunca nos afastou e nem nunca utilizou dessa, né, situação para que ele não pudesse estar conosco. Isso eu acho que é uma coisa muito bacana. Mas ficava todo esse sentimento, essa dor dela, que eu percebi que era a válvula de escape nas drogas e nas bebidas. E aí, Samantha, você foi vivenciando isso, você foi crescendo, foi chegando à adolescência, e os reflexos disso na sua vida? Adolescência, depois no início da fase adulta, quais foram os reflexos de tudo isso? O que mais aconteceu? Então, eu cresci uma adolescente muito insegura. Eu me lembro que com 11 anos de idade eu tive uma crise na escola, que eu fugi da escola, né? Na realidade, eu me sentia totalmente desajustada, eu me sentia deslocada, eu sentia que eu não ia ter condições de ser ninguém na vida, que eu não era inteligente. Eu lembro que com 11 anos eu fugi da escola, porque eu não consegui bem numa matéria, numa prova de matemática, então eu tinha vergonha de contar isso para minha mãe, o medo de chegar em casa com um boletim, né? E eu passei um baita susto na minha mãe, porque eu lembro que o escolar me deixou na porta com a minha irmã, eu simplesmente saí da escola e fui andando a pé até um outro apartamento onde nós morávamos em determinada época e tinha uma vizinha, porque eu não tinha coragem nem de ir para a escola, não me sentia bem lá e não tinha coragem de voltar para casa. Então, nessa época, eu me arranhava, eu percebia que eu estava desajustado do mundo, que tinha alguma coisa de diferente. Eu não me cabia dentro de mim. É como se aquela realidade não fosse a minha e eu não aceitasse essa realidade. Meu Deus. E qual foi a reação da sua mãe? Ela conseguia perceber esse sofrimento, isso tudo que você estava vivenciando?
Conseguia perceber. Nesse sentido, ela sempre foi muito companheira, sempre tentou conversar, ajudar, né, nos momentos de tranquilidade, de conversa, de negociação, mas sempre refém dessa situação das bebidas, refém da homossexualidade. Então, hoje eu tenho esse entendimento que no mundo espiritual, né, era algo muito forte, que me impedia de enxergar minha identidade enquanto mulher, enquanto pessoa. Quem era a Samantha, né? Quem era a Samantha? Eu não sabia quem era a Samantha. E aí, isso foi até a fase adulta. Isso, até a fase adulta, né? E toda essa situação, ela gerou comportamentos improdutivos na minha vida, né? E no relacionamento com a minha mãe. Então, assim, eu sempre tive relacionamentos que eu me sentia desajustada, isso já insegura, na sua fase adulta, né? A fase adulta, então, sim. Samantha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para saber como foram esses reflexos na sua fase adulta. É bem rapidinho, gente. Olá, nós estamos de volta com o testemunho da Samantha Soto e vamos ver como essas consequências de tudo que ela vivenciou na infância tiveram reflexos também na fase adulta. Foi isso mesmo, né, Samantha? Não tem jeito de viver tudo isso e deixar para trás, a menos que seja através do Senhor, né? É verdade. E como foram esses reflexos? Quando, na sua fase adulta, nos seus relacionamentos, nos seus namoros, em tudo, no seu trabalho, em tudo? Então, eu me sentia muito insegura, eu me sentia desajustada e nos relacionamentos eu era muito ciumenta, porque eu tinha medo de perder, né? E aí eu sofria perdas ali de identidades, né? Perdas ali na infância, a ausência do meu pai, então eu tinha esse comportamento muito improdutivo. E aí eu me lembro que eu fazia de tudo para sair de casa, porque eu sempre discutia com a minha mãe, eu não concordava com essas escolhas, então sempre tinha algo que me impedia de se aproximar da minha mãe. E teve um relacionamento, um namoro de 1 ano, onde eu resolvi casar. Eu falei, olha, eu vou casar, né? Foi um relacionamento do mundo, vou casar, vou sair de casa, eu já trabalho, tenho a minha independência. E aí me enveredei por esse caminho. E você tinha quantos anos? Eu tinha 25 para 26 anos. E aí você se casou? Me casei, um esposo 3 anos mais jovem do que eu, né? Me casei na igreja católica, não conheci o Senhor. E 3 meses após o meu casamento, eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor. A minha mãe, né, conheceu o Senhor, me convidou para ir ao culto, né? E aí eu fui, e eu me lembro que a ministração da noite foi sobre quem gostaria de ir para Canaã, que é a terra que emana leite e mel. E algo muito forte queimou no meu coração, muito forte. E eu falei assim, olha, eu não estou entendendo, mas eu quero isso para minha vida. E aí foi a noite que eu decidi andar com o Senhor e experimentar um amor que até então eu não conhecia. Glória a Deus. E isso teve reflexos no seu casamento? Como que foi isso? O que aconteceu? Teve reflexos muito sérios, porque quando eu tomei a decisão por aceitar viver essa vida com o Senhor, essa caminhada, eu me decidi pelo batismo. Eu me decidi passar pelas águas e ter o selo do Espírito Santo. E quando eu tomei essa decisão, o meu, né, marido na época, ele me largou, ele me abandonou. Ele falou, olha, eu não casei com mulher crente. Então eu vou embora, eu vou te largar, porque eu não casei com você para isso. E aí eu falei com o Senhor nessa noite, falei, olha, Senhor, se foi o Senhor que me deu, Ele vai voltar. E se não for propósito do Senhor, eu sei que o Senhor irá acrescentar na minha vida. Então eu permaneci firme, fui para o meu batismo, fiquei na caminhada com o Senhor e foram os 3 anos mais difíceis da minha vida de deserto. Nossa, imagine. E ele foi mesmo, foi ele embora. Te deixou. Me largou. E a sua mãe também já estava firme na igreja, já estava época. firme, é. E como que foi? Como foi a história da sua mãe? Porque ela tinha esse lado do homossexualismo e aí conheceu o Senhor, teve influência na sua vida também, porque ela te apresentou, né? Te levou a conhecer também. E aí você enfrentou esse deserto todo de ficar sozinha. E como que foi essa caminhada, Samantha?
Olha, foi uma caminhada assim que eu vejo que até hoje ela existe, né? Um processo onde a minha mãe, ela teve libertação na vida dela, sabe, Carol? A minha mãe, ela estava no mundo da Umbanda. No mundo da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, e ela sempre vivia doente. Ela sempre tinha dores, problema de coluna, e a gente sempre percebia coisas acontecendo na nossa volta, na família. E quando ela teve esse discernimento, esse conhecimento da palavra do Senhor, tudo isso foi sendo liberto, foi sendo retirado da vida dela. Ela foi curada, ela foi restaurada para a honra e glória do Senhor. E assim, através do testemunho da vida dela, é que eu falei assim, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus maravilhoso, porque ele transformou a vida da minha mãe. E aí eu tomei essa decisão. Foi o posicionamento da minha mãe que reforçou o meu posicionamento. E aí a sua mãe terminou esse relacionamento? Terminou o relacionamento, a companheira foi também, aceitou Jesus também, teve essa libertação, né? E para a glória de Deus, as duas hoje são servos do Senhor. Glória a Deus. E o relacionamento delas hoje? É o quê? É de amizade? Como que é? É um relacionamento de amizade, de companheirismo, né? Onde uma sempre ora pela outra. E tá sempre em comunicação, né? Ela mora em outro estado hoje, minha mãe mora em Belo Horizonte, minha tia mora, eu chamo até de tia, eu tenho um carinho muito grande por ela, mora em São Paulo, mas sempre se comunicando, sempre conversando. E aí, mesmo você viu isso tudo, toda essa mudança na vida da sua mãe, mas você continuava no deserto. Você estava no deserto porque foi um momento de eu me conhecer, sabe? Foi um momento que o Senhor me levou numa situação de autoconhecimento, num momento onde eu tive que, eu falo que até um espírito de Jezabel que tinha sobre a minha vida, porque como eu era muito insegura, eu cresci muito insegura, muito ciumenta, no meu primeiro casamento eu queria mandar no meu marido, eu queria ditar as regras, eu queria dizer como que deveria ser feito, eu me achava superior porque eu ganhava 3 vezes mais do que ele, então eu achava que eu poderia fazer acontecer dentro de casa, e o Senhor foi me quebrando. Né? Eu acredito que o vinho novo só pode ser derramado no odre novo. Então esses 3 anos foram 3 anos de conhecimento, mas assim, naquilo que o Senhor tinha para fazer na minha vida. Amém. E aí depois que a Samantha descobriu quem era a Samantha, as coisas começaram a mudar, a acontecer. Você falou com a gente que o deserto durou 3 anos, né? Sim, 3 anos. E depois desses 3 anos? Depois desses 3 anos, eu estava sendo acompanhada e vinha num processo de oração, né? E eu me lembro, assim, bem forte até hoje, que eu fui ao monte orar com alguns amigos. E enquanto eu orava em línguas, uma pessoa chegou e começou a me entregar algumas questões, assim, que o Senhor já tinha falado muito forte ao meu coração. E o Senhor falava que cada lágrima que eu tinha derramado estava sendo recolhida, porque o varão que ele preparou para minha vida já estava na dispensa dele para mim. E aí, naquela semana, eu me lembro até hoje, eu estava num container no meio do meu trabalho de uma mineradora que eu trabalhava. No horário de almoço, eu fui desejar feliz aniversário, né, pro meu atual marido, e congregávamos na mesma igreja há 3 anos, sem nunca falar oi. Meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque é uma igreja, né, tinha mais de 300 membros, e a gente começou a se comunicar, e a gente foi se conhecendo, e aí sim eu comecei a andar nos caminhos do Senhor e fazer da forma correta. Samantha, quando você me contou um pouquinho, uma prévia do seu testemunho, você falou uma frase que me impactou muito, que eu achei a coisa assim, mais fofa do mundo, que você contou do primeiro encontro de vocês. É verdade, é verdade. Que foi uma coisa que você tinha 30 anos? Eu já estava com 30 anos, por aí, 31. Que aí você falou que quando ele foi te deixar em casa, ele te deu um beijo no rosto. Isso. Eu achei a coisa mais fofa. Foi algo muito assim, que eu falo assim, do cuidado do Senhor com a minha vida, porque ele também, né, havia sido machucado em outros relacionamentos, e a gente de fato estava com o coração assim, disposto para conversar nesse primeiro momento, primeiro encontro, e eu levei um susto, eu achei assim, falei, coisa linda, né, porque ele veio e me deu um beijo no rosto. Eu me senti muito respeitada, como nunca havia sentido na minha vida. No primeiro momento eu falei assim, tem alguma coisa errada acontecendo? Ele não gostou de sair comigo, mas foi algo que eu vejo que é um cuidado do Senhor, né? Porque o normal, o que a gente espera é que
que o que a gente vê nos relacionamentos do mundo, o cara ia chegar pra você, Samantha, vamos para um motel, vamos para minha casa, vamos para sua casa, isso né? Mesmo, e não foi nada mesmo. disso que aconteceu. Não foi. Ele estava interessado em verdadeiramente me conhecer como pessoa, né? E isso foi algo assim muito diferente do meu primeiro relacionamento, do primeiro casamento. Então foi algo que marcou, que tocou, e por conta disso nós oramos durante uma semana de madrugada e pedimos mesmo ao Senhor para direcionar se era para esse relacionamento continuar. Né? E algo muito forte, porque como eu sofri o abuso, né, eu comentei com você que aos 8 anos de idade eu fui abusada sexualmente, eu tive esse discernimento somente quando eu vi o testemunho da pastora Bruna. Eu falo que ela é uma bênção, uma parteira espiritual na minha vida, né? E aí eu tive discernimento que eu sofri esse abuso. Eu estava na casa da minha mãe e foi um primo dela. E esse abuso que eu sofri me fez insegura e me fez ter uma deturpação da minha imagem do que era um relacionamento saudável. E esse abuso foi bem no meio da tempestade, né? Foi ali quando a companheira chegou, do divórcio e de tudo. Foi no olho do furacão. Foi no olho do furacão. E a gente imagina que o abuso, ele tem que ser o abuso sexual, o ato completo da penetração, e nem sempre, né? Eu tive abusos relacionados a toque, a masturbação. E isso foi muito sério na minha vida, porque a minha imagem de sexualidade foi totalmente deturpada, né? A minha imagem como mulher, como pessoa, e inconscientemente, cara, eu culpava minha mãe por isso sem nunca ter contado pra ela. Não. Por ter acontecido? Tipo assim, ela tinha que ter cuidado de mim e não cuidou? Isso mesmo. E hoje eu entendo, né, que foi na realidade um cuidado, uma permissão do Senhor na minha vida, né, de ter me guardado de algo pior, porque hoje eu tenho essas cicatrizes curadas e consigo curar mulheres também, para honra e glória do Senhor. O abuso em si, quando ele acontece, a pastora Bruna sempre fala isso também, né? Fica a cicatriz e você carrega aquilo e muitas vezes você não tem coragem de falar com ninguém, não tem coragem de contar, de enfrentar, nem de perdoar mesmo, né? Verdade. E aí como que a pastora Bruna entrou na sua vida? Da onde que saiu isso? Como que foi? Então, ela entrou num momento muito especial da minha vida, porque há praticamente 1 ano eu faço parte do Ministério Mevan Betânia, né? E hoje eu me sinto cuidada nesse ministério, através da vida do pastor Willi, da pastora Luciana. Eu falo que hoje eu tenho um pai espiritual, uma mãe espiritual, e eles me apresentaram a pastora Bruna no Congresso de Mulheres do Mevan Sete Lagoas. E aí foi bênção, porque eu comecei a descobrir esse caminho de volta, né, através dos devocionais dela, assim, incríveis. Eu me lembro um dia que eu estava em casa deprimida. Você já estava no seu 2º casamento, já tinha casado, você já era convertida. Já convertida, casada, coach. Você já era coach? Coach, e eu estava lá em casa muito angustiada. E aí eu comecei a ver o vídeo da pastora Bruna e falou muito ao meu coração. Como que muitas das vezes a gente se permite, a gente se coloca em lugares, né, que são lugares de opressão, porque precisamos ser curadas e libertas. E a partir desse dia eu decidi ser feliz. Eu decidi verdadeiramente fazer o caminho de volta e realmente desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Então eu comecei a buscar mais a palavra, a orar, né? Eu conheci mais de perto o ministério, eu decidi ser feliz e venho fazendo esse caminho de volta, sendo cuidada no Mevan Betânia. Então tem sido bênção na minha vida. E aí aquilo tudo que a pastora Bruna contou, do testemunho dela que ela fez, para poder se libertar de tudo que ela tinha sofrido, você precisou fazer aqueles passos também, Samantha? Eu não sei se ele já sabia, mas você precisou falar com seu marido, contar, perdoar o abusador, tudo isso? Precisei, porque até então isso estava guardado na minha caixinha, aqui do meu inconsciente, Só né? você sabia? Só eu sabia e já havia me esquecido. Porque a gente tem uma tendência de, quando sofremos o abuso, de se sentir culpada. A gente imagina assim, eu mereci. Não, o abusador me chamou de safada, eu mereci esse abuso. Então todas essas inverdades, elas vêm para nossa mente, para o nosso coração. E a coisa mais incrível, Carol, que eu descobri é que a minha mãe sofreu abuso também quando era criança nessa época. E aí depois ela pôde me contar isso. Então essa maldição, ela teve que ser quebrada. E aí eu precisei sentar com meu esposo e contar para ele.
né? E foi assim libertador, foi uma bênção, porque a partir desse momento, eu tendo consciência dessa situação, eu orei ao Senhor e eu perdoei o abusador e perdoei a minha mãe. Amém. E o perdão é algo libertador, né? Quando você perdoa, você deixa as portas abertas para que coisas novas venham. Sim. É realmente, a Bruna sempre fala isso, a pastora Bruna sempre fala isso, e é uma verdade mesmo na vida da gente, né? E depois que você perdoou, o que veio de novo? Porque eu sei que agora você está começando um novo... Eu chamo de ministério, né? Amém. Um ministério, você está começando uma nova caminhada, não hoje, já há algum tempinho, né? Mas agora de uma forma mais intensa, diferente também. Você faz parte hoje também do ministério Eu Decido Ser Feliz, Eu faço, né? para honra e glória do Senhor. Amém. Faço. E como que foi toda essa mudança? Porque você me falou, Samantha, que tudo isso aconteceu há pouco tempo, né? Muito pouco tempo, né? Então, eu costumo dizer que de um ano para cá, o Senhor tem verdadeiramente me levado a lugares, assim, de muito entendimento e de muito aprendizado, né? E em 13 de julho de 2016, eu passei por uma paralisia facial, né? Eu acordei 7 horas da manhã com meu rosto esquerdo todo paralisado. E eu não compreendia, mas eu já estava nesse processo de me conhecer, de libertação e ajudando algumas mulheres como coach. E assim, foi algo muito forte na minha vida, porque o neurologista falou, olha, não sei se vai melhorar, quando vai melhorar, faço fisioterapia, mas é isso. E o rosto todo torto. E eu falei, Senhor, e eu muito vaidosa, né, e utilizando da fala para ministrar, dar aula, trabalhar. Falei, Senhor, se eu tiver que ficar assim, com o rosto torto, não tem problema, mas que seja para a tua honra e glória. Amém. E eu corri atrás de todo o tratamento, de tudo que eu pude, 4 horas de exercícios diários, fisioterapia, todos os recursos que o Senhor aprove. E com 30 dias eu estava curada para a honra e glória do Senhor. Amém. Samantha, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta para contar o final da sua história. É rapidinho. Olá, pessoal! Nós estamos de volta com a Samantha Soto e o testemunho dela. E esse testemunho e todos os outros que você vê aqui no programa Aliança com você já sabe, né? Você pode ver também no portal da Revista Aliança, www.revistaliança.com.br. E se você puder, compartilha com alguém que viveu uma experiência parecida e que está precisando de um apoio, de uma renovação. Compartilha com essa pessoa que eu tenho certeza que ela também vai ser abençoada. Samantha, então, depois que você foi curada, até mesmo dessa paralisia, né? Porque essa paralisia, a gente sabe que a recuperação é lenta, né? Nem sempre é possível. Mas o Senhor te falou que era por um motivo especial que você estava passando por isso, né? Isso. Que era para que você pudesse entender de uma forma mais completa o amor dele. E aí você entendeu o amor dele. Você já era coach quando isso tudo aconteceu? Como que o coach entrou na sua vida? Como que foi isso? Quando você se decidiu por ser coach? E depois que você se decidiu em ser coach, eu vou fazer a pergunta toda de uma vez e aí você vai nos contando aos poucos. Depois que você se decidiu ser coach, quando você ouviu o testemunho da pastora Bruna, o que isso mudou até em você enquanto coach também? Então, foi algo muito forte, porque através de todas as cicatrizes, todas as feridas, né, o Senhor tem me levado muito ao perdão, ao amor. E aí teve um momento que eu estava orando e eu falei assim, Senhor, eu quero sentir como o Senhor sente, eu quero enxergar o que o Senhor enxerga, eu quero compreender o outro, compreender o ser humano. E eu sempre gostei muito de avaliar comportamento humano, né? E o coach chegou na minha vida logo após uma formação, né, um MBA em gestão empresarial. Eu tive a oportunidade e o feedback de algumas pessoas de caminhar por este lado e compreendendo que o Senhor tem despertado em mim esse talento, né, de desenvolver pessoas.
Então, em 2014, eu fiz a minha formação de Life Coach, depois de Executive Coach, e de lá para cá eu venho atendendo pessoas na área profissional, carreira, liderança. E após a paralisia, o Senhor me disse que este amor que eu pedi para sentir é o amor que eu vou começar a ministrar na vida das pessoas. Glória a Deus. E para quem não sabe, Samantha, o que é coach? O que é ser coach? O que é? O coach é um profissional que desperta em você os seus sonhos, os seus desejos. Todos aqueles sonhos, desejos ou aquele potencial que você tem guardado, algo que é até do Senhor para a tua vida e que você ainda não conseguiu enxergar ou não conseguiu avançar em direção a isso. Então, o profissional coach, ele te ajuda a concretizar os seus sonhos e que são, eu acredito, sonhos que o Senhor já tem implantado no coração das pessoas. É verdade. E você era coach e aí, olha se a minha visão está correta. Você era coach e a partir do momento que você se libertou através do testemunho da pastora Bruna, que você conseguiu liberar o perdão para o seu abusador, você continuou sendo coach, mas agora usada também para, assim como você foi curada e transformada, curar e transformar a vida de outras pessoas, é isso? É isso mesmo, Carol. Esse ano, por incrível que pareça, eu tenho atendido mais mulheres. Até então, eu estava atendendo mais homens em relação à carreira, liderança. E este ano, o Senhor, Ele vem trazendo mulheres, cada uma com situações que eu vivenciei e venci e passei. Ou porque foram abusadas, ou porque tem relacionamentos conflituosos com pais, né? Ou mãe dentro de casa, ou em relação à carreira, ou um casamento destruído, dificuldades em relacionamentos. Eu tenho atendido essas mulheres. Glória a Deus. E o empresariado cristão, ele tem crescido. E todas essas pessoas que você citou aí agora que enfrentam esse tipo de problema, de certa forma, todos nós, né, cada um em uma área tem esse tipo de problema, né? Mas agora, você tem uma empresa que faz isso, uma empresa, ou você atende como coach, ou é uma empresa, como que é? Então, eu tenho uma empresa individual chamada Samantha Soto Coach, onde eu atendo os meus clientes, e tenho uma empresa com o meu sócio Bruno Bicalho, chamada Academia de Excelência. É uma instituição de ensino onde nós desenvolvemos líderes, desenvolvemos profissionais e desenvolvemos também pessoas que têm interesse em se tornar coach, ou seja, que têm um desejo no coração, que têm valores da contribuição e que acredito que podem também transformar a vida de outras pessoas. E essa formação de líder pode ser, inclusive, para pastores? Ela não é uma coisa específica para o público cristão, é a liderança de um modo geral, né? Mas pode ser também para pastores? Não só pode, como deve, Carol, porque eu percebo como coach que o maior desafio do ser humano é a comunicação. E comunicação não é o que eu falo, é o que o outro compreende. E como nas relações, né, existe comunicação e o pastoreio, ele tem essa exigência da comunicação, do entendimento, eu acredito verdadeiramente que além da comunicação, é necessário também se colocar no lugar do outro e compreender o comportamento humano. Então, a liderança coach, ou a formação de coach, ele permite a essa pessoa, ao pastor, ao profissional, entrar nesse lugar de compreensão do outro, dos comportamentos. E Samantha, hoje as pessoas, você já teve uma turma aqui em Sete Lagoas, né, que tá, na verdade encerrou hoje, né, acabou hoje o curso, mas as pessoas que têm interesse de participar de novo, ou de conhecer melhor, saber um pouquinho mais, elas podem fazer isso aqui em Sete Lagoas? Tem como participar de alguma coisa? Tem alguma coisa preparada para o pessoal daqui, para esses líderes, para essas pessoas que precisam dessa ajuda? Tem sim, né? Nós vamos encerrar a formatura dessa turminha amanhã, dia 24, e amanhã também quero convidar, né, a todas as pessoas interessadas em Sete Lagoas, Belo Horizonte, a estar conosco no Hotel Veredas, onde teremos às 19 horas uma palestra para falar sobre coach, para falar sobre protagonismo, para falar sobre empreendimento e carreira. E em janeiro temos previsão de nova turma de formação de coaches em Sete Lagoas. E o Hotel Veredas, gente, é aquele ali do lado do shopping, né? Junto mesmo do shopping ali. Quem quiser, tem algum custo essa palestra? Samantha precisa fazer inscrição? Ou pode chegar lá no hotel? Como é que é?
Não tem custo, é gratuito, a partir das 19 horas. A gente só pede, por gentileza, que a pessoa nos encaminhe um WhatsApp, ou ligue, entre em contato, ou envie um e-mail para comunicar a presença. Pode ser nesse WhatsApp seu que apareceu no início do programa, aquele contato seu que apareceu aqui, né? Pode sim. Ah, ótimo. E, Samantha, se a pessoa não quiser se capacitar, tá até aparecendo no vídeo agora o seu contato, quem quiser pode entrar em contato por esse número de WhatsApp e confirmar a presença. Pode confirmar. E quem quiser ser atendido por você, eu não quero fazer a capacitação, eu quero conversar com você, tirar minhas dúvidas, crescer nesse caminho que você cresceu também, é possível também, né? É totalmente possível, através de um processo de coach, né? Que é um acompanhamento de 3 meses, onde eu vou desenvolvendo essa pessoa. É um tratamento, digamos assim? É um momento que eu acompanho ela, desenvolvendo habilidades e competências e tendo a possibilidade também de trabalhar na parte espiritual. Então você, na verdade, vai ajudar essa pessoa, vai fazer com que ela mesma encontre as soluções para os problemas dela, seja através de perdão, seja através de técnicas empresariais, estratégias, essas coisas. Sim, porque muitas das vezes o que precisa é um alinhamento de identidade. Então, o meu papel é gerar perguntas, porque as respostas já estão ali, né, no cliente, que a gente chama de coach. E aí, através desses questionamentos, eu vou trabalhar o alinhamento dessa pessoa de identidade pessoal, profissional, tendo a oportunidade também, né, a questão espiritual, que é algo muito forte. Eu oro para todos os meus clientes, né, abençoar a vida de todos, para que ele possa realmente se identificar nessa caminhada. E Samantha, a pessoa que quiser fazer isso, a gente já passou aqui os contatos e tudo isso, mas ela pode, pessoas que não são daqui de Sete Lagoas, podem entrar em contato também para esse curso acontece também em Belo Horizonte, tem possibilidade, por exemplo, na minha igreja tem muita gente que quer, Samantha, você pode vir aqui a uma cidade vizinha, isso também é possível? É possível sim, né, na realidade a Academia de Excelência, ela ministra cursos em todo o Brasil, e tendo a demanda, a necessidade, pode entrar em contato, que nós vamos avaliar e vamos criar um curso customizado, né, de acordo com aquela necessidade, para abençoar outras vidas. Que bom. Samantha, eu te agradeço muito por ter vindo, e a gente tem ainda alguns minutos aqui no programa, e eu queria que você usasse esse tempo da maneira que o Senhor colocar no seu coração. Que seja através de uma palavra, que seja, não sei, alguma coisa do coach, alguma experiência que você ainda não contou, uma oração, o que você quiser, que você use da forma que você quiser esse tempo que a gente tem aqui agora para abençoar a vida das pessoas que estão em casa. Obrigada, quero te agradecer pelo convite, quero agradecer a você que está aí do outro lado e que de alguma forma se identificou, ou identificou, né, com algum colega, algum amigo, algum parente que tenha passado por alguma situação semelhante. E quero te dizer que é possível sim alinhar a tua identidade, porque eu gosto muito de falar sobre o verdadeiro amor, né? E verdadeiramente esse amor lança fora todo medo. E muitas das vezes, Carol, deixamos de avançar na nossa vida pessoal e profissional porque eu não reconheço, não conheço esse amor na minha vida. E quando eu reconheço esse amor, quando eu sei quem eu sou em Cristo, porque Ele me elegeu antes da fundação do mundo, né? Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou filha. E o Senhor tem um plano para a sua vida. Então acredite verdadeiramente que o Senhor tem um destino profético para a tua vida. Esse alinhamento acontece quando você se posicionar, quando você se colocar nesse lugar que o Senhor tem para trabalhar esse verdadeiro amor. E eu me coloco à disposição, né, de quem tiver interesse para tirar alguma dúvida, entrar em contato. Eu sou também uma intercessora, eu faço parte dos parceiros de oração do grupo Mevan Betânia. Eu acredito muito na oração, e é a oração que move céus, é a oração que faz esse céu descer. E a gente precisa verdadeiramente compreender questões espirituais para que, né, possamos avançar naquilo que o Senhor tem nos chamado. E eu quero aproveitar para a gente terminar, encerrar com uma oração. Eu quero orar pela sua vida e eu creio que o Senhor tem algo muito forte na sua vida e que este programa, né, ele tem um propósito, um ministério de transformação.
e verdadeiramente que essa transformação possa ser uma porta, né, onde você avance naquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos lá. Senhor Pai, eu quero colocar aqui neste momento o coração de cada uma dessas vidas que estão, Senhor, de alguma forma ansiando por uma transformação. Sabemos que a verdadeira transformação ocorre quando lançamos fora todo medo, porque o teu amor excede todo entendimento. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar no teu altar cada necessidade, porque só o Senhor esquadrinha e sabe de cada coração, que o Senhor verdadeiramente possa, em nome de Jesus, trazer para essa pessoa um alinhamento de identidade, um alinhamento de propósito, para que essa pessoa cumpra somente aquilo que o Senhor tem estabelecido para a vida dela, e que este programa continue verdadeiramente destravando, aliançando vidas para a honra e glória do teu nome. Amém. 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 Muito obrigada, Samanta. Deus te abençoe de forma poderosa. Amém. Amém. E você que está em casa, eu te convido a estar aqui com a gente amanhã, mais uma vez, para assistir mais um testemunho que vai impactar a sua vida. E eu te espero amanhã lá no Veredas, às 19 horas, para que a gente possa assistir essa palestra e conhecer um pouquinho mais. Dá tempo de chegar em casa e ver o programa ainda. Então eu te espero lá amanhã também. Até lá. Que Deus te abençoe.